Deus. A paz, Senhor, irmãos. É um motivo de grande alegria estarmos aqui nesta manhã para trazermos a palavra do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus e ao pastor Eberson pela oportunidade. E sabemos da grande responsabilidade que temos. E também ficamos honrados em poder falar dessa palavra tão maravilhosa que transforma, que muda a vida. Espero que hoje você seja abençoado através dela. Que você dê liberdade ao seu coração para receber nesta manhã esta palavra. Gostaria que os irmãos abrissem, aproveitando que estão em pé, lá em Salmos 30, versículo 5. Aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor. Amém. Todos acharam? Salmo 30, versículo 5. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Amém. Podeis assentar? Hoje, o tema da nossa palavra é as causas do choro de Jesus. Algo a ser notado e importante nós entendermos o que fez, quais foram as motivações e as causas que fizeram nosso Mestre Jesus chorar. Nós vivemos em um mundo onde nós estamos expostos um dia ao outro derramar nossas lágrimas também. Mas eu queria colocar para vocês que, como cientificamente, o corpo humano existe 3 tipos de lágrimas. A primeira lágrima que nós temos é a mais simples, que é a lágrima que faz com que o nosso olho seja lubrificado quando nós piscamos. A segunda lágrima, ela se trata de uma lágrima de proteção e ela surge quando nós temos um reflexo ou um estímulo de algo que irrita nossos olhos. Um exemplo, quando nós cortamos cebola. Eu acho aqui que as mulheres têm mais essa prática, né? Do que os homens. Não, os homens também têm, né? Lembro quando eu trabalhei lá na Irlanda, trabalhava numa fábrica de empacotar verduras, e a gente chegava ali no trabalho 8 horas da manhã, menos 4 graus, um pacotão de cebola desse tamanho, e a gente fazia uma roda em volta desse pacote, todo mundo começava a cascar a cebola e chorar. Todo mundo olhando para o outro e chorando ali. Então essa é a segunda lágrima. Um spray de pimenta também. A nebulosidade está na cidade, né? Tem gente que tem alergia e faz derramar lágrimas também. E existe a terceira lágrima, que é a lágrima emocional. E eu não sei se você sabe, mas essa lágrima, ela é composta por um hormônio que é responsável por nos deixar mais calmos. E eu não sei se você sabia também que nós somos a espécie humana, biologicamente, a única que derrama lágrimas movida por emoções, por sentimentos. Eu acho que daqui a uns dias os cachorros também vão entrar nessa lista, né? Do jeito que nós estamos vivendo aí. Minha mãe vai chegar lá para Babi e vai: Babi, por que você está chorando? Você está triste ou está feliz, Babi? Misericórdia. O povo está tratando os cachorros como se fosse filho hoje, né? Mas então, as lágrimas, em pesquisa de um psiquiatra do hospital israelita de Albert Einstein, tem alguns pontos, uns benefícios positivos também para nós. A lágrima derramada, ela alivia a dor. O soluço mais intenso de um choro, ele nos ajuda a oxigenar o corpo e a controlar a temperatura do nosso cérebro. Chorar ajuda o nosso corpo a descansar. Chorar nos torna humanos e empáticos. Afinal, todos nós, em qualquer lugar do mundo, ao vermos alguém chorando, vamos entender o motivo. Mas então, qual seria a motivação do seu choro? Um momento de alegria ou tristeza? Existem aquelas pessoas que têm mais facilidade em chorar, né? Eu acho que se a gente perguntasse para um casal quem é que chora mais, seria fácil responder. Você é mais chorão do que eu. Eu acho que eu sou mais chorão que a minha esposa.
Mas lembro que tem uma tia minha que sempre quando a gente vai fazer uma reunião de família, que a gente ali vai fazer oração, agradecimento por aquela reunião ali, ela começa a chorar. Eu lembro uma vez, eu tinha 10 anos de idade, e aí tem filmagem isso, eu estava reunido lá em casa comemorar meu aniversário de 10 anos, e aí aquela mesa toda linda, aquele bolo de abacaxi com pêssego e coco, não sei se alguém já dessa época que fazia numa tigela de plástico, e os meninos todos reunidos e cantando parabéns, e aí no final do parabéns tinha aquele negócio, com quem será? Rapaz, eu era muito vergonhoso, e tinha uma menina lá, disse que eu ia casar com ela. Rapaz, mas eu já sabia que era você, amor, eu sabia. E aí eu comecei a entrar no choro. Aí a filmagem pegou tudo lá, todo mundo rindo de mim, eu chorando, 10 anos, já estava grandinho já. E entrei no choro. Eu lembro também a vez que eu chorei por causa da perca do meu avô. Esse choro doeu, viu? Eu lembro que doeu lá dentro do meu coração, lá dentro da minha alma. Como doeu. Mas eu lembro também as vezes em que eu chorei na presença de Deus. Como é maravilhoso chorar na presença de Deus. Como é bom se derramar na presença do Senhor. Sabe, independente do lugar onde nós estamos. Nós estamos dentro do carro escutando uma música e de repente ali o Espírito Santo começa a inundar aquele lugar e você começa a sentir algo diferente, você entra no choro. Como é bom viver isso. Mas de fato, no Novo Testamento, existem 3 episódios que Jesus derrama lágrimas. Provavelmente não são os únicos momentos que ele chorou, mas são essas as ocasiões em que ficam evidentes as coisas que tocam o coração dele. Jesus, sendo Deus, derramou lágrimas. Ele não se importou com quem estava à sua volta, ele chorou. E vamos ver então quais foram os motivos que fizeram Jesus chorar. Gostaria que os irmãos abrissem lá em João capítulo 11, versículo 32 a 35. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Versículo 35. E Jesus chorou. Acho que aqui a maioria conhece a história de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria eram amigos íntimos de Jesus. Jesus, ele estava sempre na casa deles. Jesus participava do banquete na casa deles. Um certo dia, Jesus estava viajando, fazendo suas missões. Então, Lázaro ficou doente. Então, Marta e Maria chamou um mensageiro ali e falou, vai até Jesus e avisa ele que o amigo dele, o irmão querido dele, Lázaro, está doente. Então, o mensageiro chega a Jesus e avisa ele. E Jesus então fala, olha, essa doença de Lázaro não é para a morte, sim para a glória de Deus. Jesus, ele estava em outra cidade. Jesus, ele estava distante. E chegando Jesus ao encontro, então, de Marta e Maria, Lázaro já havia falecido há 4 dias. Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. Lázaro, então, estava morto. Então, ao chegar ali ao encontro daquelas pessoas, Jesus viu ali o luto que existia ali. Imagina comigo o ambiente ali, todos chorando, a perca do amigo, irmão querido Lázaro. E ao ver essa cena, Jesus se agitou-se no espírito e comoveu-se. E depois chorou. A palavra aqui, agitou-se, no original quer dizer um sentimento profundo.
Jesus aqui, ele chorou por causa da dor do próximo. Podemos dizer que o amor de Jesus aos seus amados é demonstrado claramente aqui. A piedade de Jesus ao ver os seus irmãos passar por um momento difícil o fez chorar. Suas lágrimas ali estavam envolvidas os mais elevados sentimentos de compaixão ao ver o sofrimento de Maria e Marta e seus amigos. Podemos ver que Jesus se comoveu ao ver o sofrimento dos seus irmãos. Jesus se comove ao ver o nosso sofrimento. Jesus não é alguém que se importa com o nosso sofrimento, ele se comove. Conta-se uma história de um jovem senhor, um idoso, que ficou viúvo, perdeu a sua esposa. E ali, do lado dele, morava um jovem muito amoroso, um rapaz muito amoroso. Então esse rapaz foi fazer uma visita a esse jovem senhor. E ele ali estava chorando, e o rapaz chegou e deitou-se no peito daquele senhor. Passados os dias, a mãe perguntou: o que você falou para aquele idoso que perdeu a sua esposa? Ele falou: eu apenas chorei com ele. Sabe, quero que você saiba, assim como aquele menino encostou sua cabeça no ombro daquele idoso e chorou com ele, Jesus é aquele que encosta sua cabeça no nosso ombro e chora conosco. Ele chora nossas dores. Ele compadece o nosso sofrimento. Ele sabe quando nós estamos passando por um momento difícil. E Mateus capítulo 28 vai dizer: eis que estou convosco até as consumações do século. Jesus está conosco o tempo todo. Ele não nos abandonou. Assim como Marta e Maria pensou que Jesus havia chegado atrasado. Mas não, ele compadeceu ali, ele chegou, ele chorou, ele viu o sofrimento daquelas irmãs. Mas Jesus não somente sofreu a dor daquelas irmãs. Jesus não somente chorou com eles, mas ao ver as irmãs chorando, trouxe refrigério. Ele trouxe consolo para eles. Jesus ressuscitou Lázaro. Sabe, irmãos, aquilo que era luto, quando Jesus chegou, se tornou em festa. Nós acabamos de cantar aqui. Torna o luto em festa. Traz vida ao sepulcro. Aquilo que parecia o fim, com Jesus se tornou o começo. Aquilo que estava em lágrimas, com Jesus está em festa e em sorriso, em alegria. Em 1 Samuel capítulo 30, versículo 4, vem dizer: então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Esse versículo aqui, ele vem contar a história de Davi e seus guerreiros que estavam guerreando. E quando eles voltaram para sua cidade, chegaram lá e foram devastados pelos amalequitas, pelo inimigo. Então, ao chegar ali, se deparar com aquela situação, haviam se levado todos os jovens que estavam ali, as mulheres, os filhos, as duas esposas de Davi. Então aqueles homens se colocaram em choro, em pranto. Meu Deus, nós perdemos tudo, Senhor. E eles choraram tanto que eles perderam até as forças. Eles ficaram profundamente angustiados ali e falaram assim: o luto ali era grande, eles perderam tudo, acabou. Mas aí Davi se lembrou. Davi, ele encontrou ânimo em Deus. Mesmo estando passando pelo cenário totalmente perdido, as lágrimas estavam sendo derramadas por aqueles homens, Davi encontrou ânimo em Deus. E então ele falou: Senhor, se nós formos atrás daqueles homens, nós vamos alcançá-los. E Deus falou: não somente alcançá-los, mas vão recuperar tudo. Então Davi pegou ali os homens, as armaduras, e foram atrás. E no meio do caminho eles encontraram um egípcio que ficou para trás dos amalequitas. E ali eles alimentaram ele, deram de comer e de beber. E ele lhes disse onde estavam aqueles homens. E eles foram e eles retomaram tudo. E a palavra do Senhor vem dizer que eles restituíram tudo. Desde os pequenos objetos aos grandes objetos.
tudo foi restituído. Porque no meio das lágrimas, Davi se lembrou de Deus. E Deus restituiu. Deus restaurou tudo para eles. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Diante das dificuldades da vida, pensando que Deus não está nos vendo ou se esqueceu de nós. Assim como Marta e Maria pensaram, Deus esqueceu, acabou. Já era, Lázaro morreu, acabou. Jesus tinha chegado tarde. Seu irmão já estava morto. Quero dizer para você, talvez você chora para Deus para que Ele resolva uma situação rápida. Talvez é um desemprego, uma crise financeira, uma enfermidade. Talvez é alguém que você quer, ora para que seja convertido, que está longe do caminho do Senhor. Eu quero te dizer, Ele vê e Ele compadece do seu sofrimento. Tudo está no controle dEle. E o mais importante, Ele sente a sua dor. Na hora certa, Ele resolve. Creia que na hora certa, Jesus traz a providência. Na hora certa, o amanhã trará alegria. Na hora certa, Jesus ressuscitará. Na hora certa, Jesus restaurará. Então, continuando agora aqui a história, vamos ver a segunda ocasião em que Jesus chorou. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 44. Amém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E disse, se você compadecesse, neste dia sim, você também, que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também o lançarão por terra, você e seus filhos. Amém. Esse cenário aqui, esse contexto, Jesus ele estava chegando em Jerusalém. Jesus, então, ali, ele é recebido por uma multidão que o adorava. Imagine comigo essa cena. Jesus está chegando em Jerusalém e a multidão toda ali o adorava. E Jesus chorava. Eles não estavam compreendendo ali, aquela multidão, o verdadeiro motivo que Jesus estava chegando ali em Jerusalém, que era a sua crucificação. Jesus, ao olhar para Jerusalém ali, ele poderia então se alegrar pelos grandes feitos que Deus tinha feito naquela cidade, o templo de Salomão, as grandes vitórias de Davi, mas a alegria da terra não trouxe alegria para Jesus ali. Todos celebravam, mas ele chorava. Jesus sabia que dentro de semanas ele estaria sendo arrastado para fora daquela cidade, carregando o peso da cruz em suas costas. Mas aquelas lágrimas, elas eram para aquelas pessoas que estavam impetinentes ali na cidade. A palavra impetinentes, ela quer significar, no seu significado, ela quer dizer que não mostra arrependimento. Aquelas pessoas adoravam a Deus, mas era uma adoração superficial. Não existia ali uma mudança de mente, uma conversão ali naquela adoração. Segundo Flávio Joséfo, nasceu em Jerusalém, foi um historiador político e soldado. Viveu nessa época e presenciou a invasão de Jerusalém pelos romanos, comandada pelo imperador Tito Flávio Vespasiano, em 70 depois de Cristo. Foi a tragédia das tragédias. Tudo foi destruído, o templo foi destruído, as pessoas foram saqueadas.
conta-se a história que teve aproximadamente 600 mil mortes. Foi muito sangrenta aquela invasão. Hoje temos vivido um mundo de grandes multidões que louvam a Deus, glória a Deus por isso. Cantam louvores, palavras, mas sabemos que Jesus conhece a intenção dos nossos corações. Aquela multidão louvava, adorava a Deus, mas era uma adoração superficial. A superficialidade pode levar à destruição, que pode ser física e espiritual. Jesus chorou ao ver o pecado da humanidade. Jesus nos ensina que devemos chorar pela nação que padece. Chorar pelas cidades que estão longe do caminho do Senhor. Chorar pelas aquelas pessoas que estão andando distante dos caminhos do Senhor. Porque nós sabemos que aquele que está longe do caminho do Senhor, o final é triste, o destino é triste. E nós aprendemos aqui com Jesus que devemos nos compadecer daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão distantes, daqueles que estão em uma vida de pecado. Quantas das vezes nós vemos reportagens de guerras, lá na Ucrânia está tendo guerra, Rússia, Ucrânia, Israel e Irã, e a gente vê aquilo, mais que a correria, mais uma guerra que vai acontecer, beleza, agora acaba, tudo bem. Mas não, nós devemos compadecer. Talvez nós sabemos até do irmão que está sofrendo do nosso lado, de alguém que está passando por luta do nosso lado, nossa igreja, nossa casa. Nós estamos compadecendo, nós estamos derramando nossas lágrimas perante Deus por causa daquelas pessoas que estão indo para o caminho da perdição. Nós aprendemos domingo passado que já não é eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós devemos aprender com as atitudes de Cristo e imitá-los, eles chamados a ser igual a Ele aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui. E por último, gostaria que os irmãos abrissem lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao 9. Jesus chorou por causa da sua angústia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém. Jesus aqui, ele estava no Getsêmani. Segundo o registro da carta aos Hebreus, as lágrimas vieram juntamente com uma veemente súplica a Deus. Orando a Deus porque ele sabia que estava próximo o dia da sua morte. Jesus estava travando aqui uma das suas maiores batalhas, ou a sua maior batalha. Jesus estava sofrendo um alto nível de agonia, ao ponto que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E ali no Getsêmani, Jesus ajoelhou-se, prostrou seu rosto ao chão, orou a Deus em alta voz e disse: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus sabia ali que iria suportar todo o peso da ira de Deus ao carregar o pecado do seu povo ali,
ao carregar o pecado da humanidade, ao carregar o pecado meu e seu, aquele que nunca pecou se fez pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Jesus, ele sabia que tinha que morrer na cruz para nos salvar e se submeteu à vontade de Deus. Jesus teria de enfrentar a morte sabendo que estaria completamente abandonado da presença misericordiosa e amorosa de Deus. Mas antes ele chorou diante de Deus e foi honesto sobre sua angústia. Sobre ele estava o peso dos nossos pecados. E ele chorou-se ao seu Pai e se humilhou. Jesus derramou suas lágrimas perante o Pai. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, vem dizer assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. História de Ana. Ana era casada com Eucana. Eucana também tinha duas esposas, Penina e Ana. Só que Ana não poderia dar filhos a Eucana, porque Deus havia cerrado o seu ventre, tinha deixado Ana estéril. Então, Penina ficava jogando na cara de Ana: olha, eu dou filhos ao meu esposo e você não. Eu gero filhos ao meu esposo e você não. E Ana ficava triste com aquela situação. Imagine comigo, eles iam adorar ao Senhor no templo. Se não bastasse Ana estar vendo aquela situação, olhava e via Penina carregando seus filhos, arrumadinho, indo para o templo. Ela ainda falava: olha aqui, ó, tem dado filhos ao nosso esposo e você não. E isso entristeceu Ana e ela começou a chorar. Ao ponto de seu esposo chegar para ela e falou assim: mulher, por que você chora? Você tem tudo, eu te dou tudo. Eu te dou amor. Eu te dou um carro, vamos dizer nos dias de hoje, né? Você tem uma casa boa, você tem roupa, por que você choras? As pessoas, sabe, elas não entendem o motivo do seu choro. O esposo de Ana não entendia porque ela chorava. Mas eu quero dizer nesta manhã que tem um Deus que conhece o motivo do nosso choro. Porque Ele sabe o que passa com você, no seu íntimo. Nem a sua esposa, nem o seu esposo consegue entrar ali. Somente Deus sabe o que passa aqui no seu coração. Ele conhece o que passa aqui. Então, em vez de chorar para o seu esposo, Ana foi chorar para Deus. Ana foi se derramar no templo perante o Senhor. E ali certo dia, Ana se levantou com a alma angustiada, amargurada e se derramou aos pés de Deus. E fez um voto a Deus: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva. Ana se humilhou na presença de Deus. E te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas derem um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Deus então escutou a oração de Ana. E Ana gerou a Samuel, o profeta Samuel. Ore para quem pode resolver os seus problemas. Chore para quem pode resolver os seus problemas. Tem uma música que acho que muitas pessoas aqui vão conhecer. Ela é um pouco antiga. Quem conhecer ela, que me ajude. Eu vou cantar um refrão dela aqui. Deixa eu beber uma água aqui. Diz assim essa letra. Quem souber me ajuda, irmão. Vai.
Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não. O céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Ei, entenda essa frase. Uma lágrima para Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora para Ele porque sabe, Ele é o único que pode consolar. Aleluias, glória a Deus. Só o Senhor pode consolar. Jesus nos mostrou que podemos ser honestos com Deus sobre nossas angústias e medos. Jesus, ele foi honesto com Deus. Jesus, ele orou a Deus ali e falou: Senhor, estou aqui em prantos, em lágrimas. Minha alma está angustiada, Senhor. Estou aqui sendo honesto perante o Senhor. Qual foi a última vez que você foi honesto perante o Senhor sobre suas fraquezas, sobre seu medo, sobre suas angústias? Ele quer que nossas orações sejam uma expressão daquilo que somos em nossa profundidade, e não uma superficialidade perante o Senhor. Se derramar diante da pessoa certa, entregar para Jesus as nossas angústias. Reconheça a sua fraqueza. Derrame suas lágrimas para quem pode trazer refrigério para a sua alma. Para finalizar, quero dizer, Jesus chora ao ver a angústia daqueles que ama. Entenda nesta manhã, Jesus chora por ver o pecado da humanidade. Jesus chorou em honestidade a Deus antes da sua crucificação. Enquanto vivemos aqui nessa terra, somos imitadores de Jesus. Somos chamados a nos comportar como Cristo aqui na terra. E aprendemos com Ele que, ao nos depararmos com situações difíceis em nossa caminhada, que possamos nos derramar na presença de Deus. Que possamos nos derramar na presença de Jesus. Eu queria te perguntar nessa manhã, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você foi honesto perante o Senhor sobre suas dificuldades, suas fraquezas? Talvez eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as lutas que você tem travado. Quais são o que tem angustiado a sua vida. Mas eu creio e eu sei que tem um Deus, que tem um Jesus, que compadece do seu sofrimento, que compadece das tuas lágrimas. Nesta manhã, você possa ser honesto perante Ele. Não tenha medo de demonstrar suas fraquezas perante Deus. Jesus chorou. Quem somos nós? Homens pecadores e falhos. Que nós possamos derramar perante Ele nossos medos, nossas dúvidas. Você tem liberdade nessa manhã. Nós vamos orar aqui. O grupo de louvor vai entoar uma música. E você tem liberdade. Se você quiser dobrar os seus joelhos e orar na presença do Senhor, você tem essa liberdade. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar de pé. Na casa do seu Pai você tem liberdade para demonstrar, se derramar perante Ele. Hoje é o momento. Talvez o mundo não sabe as dificuldades que está passando, mas Deus sabe. Deus conhece. E Ele compadece com você. Ele chora com você. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda honra e toda glória sejam dados a Ti, todo louvor e toda oração sejam dados a Ti. Senhor, nós aprendemos aqui que o Senhor é um Deus que compadece do nosso sofrimento. O Senhor é aquele que chora conosco, o Senhor é aquele que
que compadece conosco, que está junto conosco em momentos difíceis. Pai, eu não conheço a vida de muitos irmãos aqui que estão passando dificuldades ao seu lado, eu não conheço o coração deles aqui, Pai. Mas eu creio que o Senhor sabe, o Senhor conhece cada dificuldade de cada um aqui, Deus. Que o Senhor possa entrar com providência, com refrigério para a alma, que o Senhor possa sim, ó Deus, estar agindo em favor, estar fortalecendo, meu Deus, porque nós estamos aqui honestos perante o Senhor, sendo honestos perante o Senhor, nos derramando perante o Senhor, reconhecendo nossas fraquezas, nossos medos, nossas dificuldades, assim como o Senhor fez perante o Pai ali no Getsêmani, ó Deus. Nós estamos aqui nesta manhã para te dizer, Pai, que nós necessitamos da Tua graça, nós necessitamos da Tua misericórdia, nós necessitamos do Teu amor, porque sem Ti não somos nada, sem Tua presença não somos nada, nós não conseguimos caminhar sem Ti, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor possa derramar da Tua unção, do Teu Espírito, trazendo o refrigério aos Teus irmãos nesta manhã. É o que eu te peço, ó Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Nós confiamos, nós cremos em Ti, Deus, e nós aprendemos com o Senhor nesta manhã, que o Senhor derramou lágrimas, e que nós possamos também nos compadecer do sofrimento do próximo, nos compadecer perante o Senhor, Pai, em o nome de Jesus. Amém.